Olá, quarto ano, mais uma vez. Agora nós estamos indo para a nossa segunda aula de hoje, que é a disciplina de ciências, tá bom? Nós acabamos de assistir a nossa aula de matemática, agora nós estamos na nossa aula de ciências, tá bom? E a nossa revisão hoje será no seguinte conteúdo: as plantas. Nós vamos ver como as plantas se alimentam, como ocorre o processo de reprodução das plantas, tá bom? Então, muita atenção. Vamos lá. As plantas, elas são seres vivos como nós, tá bom? E desse modo, elas precisam de oxigênio, de nutrientes, tá bom? Para viver e se desenvolver, tá? E para que ela obtenha todos esses nutrientes, o oxigênio, para ela sobreviver, ela faz esse processo ocorre, tá bom? Pela fotossíntese, tá bom? Que a fotossíntese é justamente o processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência, tá bom? Ou seja, é através da fotossíntese que a planta se alimenta, tá bom? Que ela produz o seu próprio alimento. É nesse processo que ela capta a luz solar e obtém os nutrientes e oxigênio necessário para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, a planta, ela se alimenta através do processo de fotossíntese, ou seja, ela mesma produz o seu próprio alimento, tá bom? Ela absorve a luz solar e através dessa luz solar ela recebe os nutrientes que ela precisa, tá bom? Então não esqueçam, a fotossíntese é o processo em que a planta recebe os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, tudo bem? E agora as plantas, como é que ocorre o processo de desenvolvimento e reprodução das plantas? As plantas, elas são seres vivos e por isso elas apresentam um ciclo de vida como nós. Logo, elas nascem, crescem, se desenvolvem, algumas se reproduzem e em seguida elas morrem, tá bom? E como é que acontece isso? Bom, para o processo de reprodução, nós temos a estrutura da planta, tá bom? E nessa estrutura, as flores, elas apresentam um conjunto de estruturas femininas e que essa estrutura, ela recebe o nome de gineceu, tá bom? Então, quando vocês ouvirem o nome gineceu relacionado às plantas, vocês já sabem que gineceu é um conjunto de estruturas femininas das plantas. E o androceu é um conjunto de estruturas masculinas das plantas, tá bom? E para que ocorra a reprodução dessas plantas, essa reprodução ocorre pelo processo de polinização ou fecundação. O que é polinização e fecundação? É o processo para que ocorra a reprodução das plantas, tá bom? É quando o grão de pólen, ele precisa entrar em contato com o gineceu, tá? O gineceu é a estrutura da planta feminina, tá bom? Ela precisa entrar em contato com o gineceu, o grão do pólen, que é justamente o processo chamado de polinização ou fecundação. Esse processo, ele pode ocorrer com o auxílio do vento, da água, dos animais. Um exemplo que nós podemos utilizar é as abelhas. As abelhas, elas contribuem muito para esse processo de polinização, porque quando ela chega em uma planta que ela vai se alimentar da néctar da flor, acaba ficando grãos de pólen nela, tá bom? E quando ela voa até outra planta, ela leva esses grãos e ao pousar em outra flor, esses grãos são liberados e entram em contato com o gineceu. E aí ocorre o processo de reprodução das plantas, tá bom? E já a dispersão é o processo em que as sementes podem ser liberadas dos frutos, tá bom? E espalhadas no ambiente. Esse processo é chamado de dispersão. Já é quando o fruto libera a semente, não é mais a flor, tá bom? É quando o fruto libera a semente no ambiente, tá bom? Ele também pode ser realizado pela própria planta ou com o auxílio dos animais. Quando o passarinho vai lá e come uma fruta, a semente acaba caindo, tá bom? Na terra e de lá ela germina, tá bom? Ela nasce. Ou às vezes ela cai no rio e a correnteza leva essa semente para em outro local e quando ela entra em contato com o solo fértil,
ela nasce, é a dispersão, é quando a semente dispersa do fruto para nascer novamente em outro local, tá bom? Então, agora vamos às nossas atividades, tá? As nossas atividades vai ser voltadas para a nossa aula de hoje, somente para a nossa revisão, tá? A nossa atividade é a atividade impressa, é essa atividade aqui, olha, tá? É essa atividade aqui, a atividade de vocês, tá bom? Todos vocês já estão com essas atividades em mãos e vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: as plantas, assim como nós, seres humanos, também precisam de nutrientes e de gás e oxigênio para sobreviver e se desenvolver. Marque somente a alternativa correta sobre como as plantas se alimentam. É aqui você vai ver a questão A, B e C. Você vai ler e vai marcar somente a questão correta sobre como as plantas se alimentam. Nós acabamos de ver isso na nossa questão, diz para você fazer uma pesquisa no seu livro didático na página 214 e 215, tá bom? Você vai realizar a leitura dessas páginas 214 e 215 e você vai responder as questões a seguir. A primeira questão, que é a questão A, diz o seguinte: o que é gineceu e androceu? Nós já vimos na nossa aula, mas você vai realizar a sua pesquisa lá no livro didático, nas páginas. Qual a função da polinização ou fecundação? Também nós vimos isso na nossa aula, mas você vai realizar a sua leitura para responder essas questões. A terceira e última questão diz o seguinte: ligue corretamente o processo abaixo à informação. Aqui nós temos a dispersão e plantas. Quais dos quadrinhos ao lado indica as informações sobre a dispersão? Quais dos quadrinhos ao lado indicam as informações sobre as plantas? Você vai ligar, tá bom? Cada quadrinho que está dando a informação sobre a dispersão e sobre as plantas. Vai ter que ligar corretamente, tá bom? E a nossa atividade conclui aqui na terceira questão. Qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem, que eu estarei esclarecendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau!